Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós fazemos contato agora com Fausto Augusto Júnior, coordenador de educação do DIEESE. Bom dia, Fausto. Alô, Fausto? Alô, bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, ontem a gente teve aí na Câmara dos Deputados a análise de 11 destaques à proposta de reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019, sendo que 5 sequer foram analisados. Mas, alô, Fausto? Oi, tô ouvindo. Tá me ouvindo? Ah, tá, não, porque caiu aqui no Skype, mas tudo bem, estamos aí. Caiu, mas voltamos pro telefone. E nessa sessão que teve início ontem, ainda vai ter continuidade aqui hoje, os deputados aprovaram 2 emendas e um destaque supressivo envolvendo regras de transição para policiais, regra de cálculo que é menos hostil para as mulheres e tempo de contribuição menor para homens na aposentadoria por idade. Como que você viu aí a votação desses destaques, Fausto? Bem, Glauco, agora no embate que nós temos com a reforma da Previdência é o momento das pequenas vitórias. Ontem foi um dia importante. Foi um dia importante porque foi conquistada a possibilidade da mulher atingir o 100% da média. E esse 100% da média ser atingido com 35 anos. É diferente do que nós temos hoje, mas é melhor do que estava previsto no relatório aprovado no dia anterior. E como uma vitória aí da oposição, foi importante a conquista de que o trabalhador homem pudesse adquirir o benefício mínimo com 15 anos. Eu acho que isso é uma coisa que está colocada, que altera sensivelmente uma das pautas que o movimento sindical falava e que foi sido discutido, que um conjunto de trabalhadores tem muita dificuldade para atingir os 20 anos de contribuição. Quer dizer, então a redução do período mínimo para adquirir o benefício de 20 para 15 anos, aí já para homens e mulheres, esta foi uma mudança fundamental. Nós temos ainda outras discussões de destaque, né, que vai acontecendo. A questão da pensão com valor menor do que o salário mínimo, o acordo entre as bancadas, e aí acabou aprovando o destaque do DEM e não o destaque do PCdoB, que alterou o mínimo do salário mínimo para a pensão somente para quem não tiver nenhuma outra forma de remuneração. Acho que esta foi uma vitória parcial, porque isso já mais ou menos já estava sido acordada. O destaque do Partido Comunista pretendia que isso valesse, independente da pessoa ter ou não outra renda, e acabou limitado só para quem não tem nenhuma outra renda. Mas, como a gente tem visto, são pequenas vitórias que vamos dizer assim, não é que vão melhorando, mas vão atenuando problemas criados a partir da reforma. Então, assim, e nós vamos ter alguns outros embates ainda, né? Tem questão de professores, tem algumas coisas nesses outros destaques que nós não sabemos se vai votar hoje. O presidente da Câmara disse que quer reabrir a sessão às 9h, mas nós sabemos que sexta-feira é um dia de baixo quórum, já estamos em julho, ou se esses outros destaques continuarão a ser debatidos ao longo do final de semana ou vai passar para agosto agora. E é sempre bom lembrar, né, Fausto, como você ressaltou, que essa mudança, por exemplo, na pensão por morte, ela na verdade, ela fica um pouco menos pior do que era na proposta original, mas ela fica pior do que é hoje, né? Não, isso não há dúvida, né? Tudo que está sendo feito com relação aos destaques, ele atenua perdas que aconteceram a partir da aprovação do relatório geral. Então, o maior deles é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição, instauração de idade mínima e principalmente a forma como você passa a calcular os benefícios, ou seja, você vai ter 60% a partir dos 20 anos para homem e 60% a partir dos 15 anos para mulher e 2% por cada ano a mais contribuído. É isso que a gente está vendo agora. Esse é o geral da reforma. Agora é mitigar perdas, né? A possibilidade que você tem nos destaques é ir mitigando perda, fazendo emendas a uma reforma que já foi aprovada em primeiro turno. Tem uma votação para o segundo turno, nós sabemos que a diferença entre o primeiro turno e o segundo turno normalmente é muito pequena, no caso de votação no Congresso. Agora faz diferença se o deputado tiver que voltar para a sua base, pegar suas explicações ao longo dos próximos 15, 20 dias e vai ter que voltar em agosto para fazer esse debate do segundo turno. Então, ou seja, se a reforma na Câmara se encerra este mês, ou seja, hoje, amanhã, ou se ela vai avançar
para agosto pode ter alguma alteração para o segundo turno. A nossa luta, acho que de todos, é que a oposição vem tentando bloquear a própria votação, empurrar isso para o segundo turno para agosto, exatamente para dar chance para que os deputados, ao voltar para suas bases, sejam pressionados pelos seus eleitores, que afinal de contas eles estão votando a retirada de direitos. E é por isso que é importante que os eleitores, que os cidadãos tenham acesso à informação a respeito da reforma da Previdência, porque quando a gente vê, por exemplo, a comunicação oficial, né, usando essa questão da pensão por morte como ilustração, Fausto, tem um tweet promovido pelo governo, né, na sua propaganda, que diz assim: a pensão por morte continua. Você que recebe a pensão por morte, nada vai mudar. E aí a pessoa é induzida justamente a pensar que não vai ter modificação nenhuma, mas vai ter modificação daqui para frente. Então isso é algo muito sério e é uma indução ao erro que o governo faz na sua propaganda. E a gente também tem que ficar sempre em alerta, né? Porque já está anunciado que é possível que corra uma mini reforma da Previdência em paralelo, para poder incluir estados e municípios. Essa é uma discussão que está colocada já para o próximo período. Bem, se isso acontecer, novamente você vai para um conjunto de outras votações, e essa mini reforma ou esse adendo à reforma, que pode começar a tramitar no segundo semestre, pode inclusive retornar coisas que foram retiradas dessa reforma nesse embate aí dos últimos 6 meses. E a gente está vendo isso, a gente viu isso acontecer na reforma trabalhista e estamos vendo isso acontecer agora na MP do direito econômico, em que o governo está colocando agora mais um conjunto de mudanças alterando a CLT, que inclusive mexe na CIPA agora. Então, quer dizer, esse momento de você poder informar a população, ele é fundamental, porque o governo ele tem subterfúgios, a Câmara tem subterfúgios, que nós sabemos que muitas vezes aquele direito que você brigou muito lá e recolocou agora no meio desses destaques, voltam num outro momento, seja no próximo semestre, seja no ano que vem, e é uma outra luta que as coisas vão acontecendo. O tempo de informação da população é fundamental. E não só de informação, viu, Hugo? A gente tem uma questão que é você compreender mesmo. Como os destaques estão adentrando pedaços da lei, o que nós estamos fazendo neste momento é uma coxa de retalhos em que você vai aglutinando pedaços de legislação em cima da legislação aprovada em geral. É preciso, tão logo seja consolidado isso, uma boa análise, né? Uma análise que vai olhando as questões jurídicas, que muitas vezes uma vírgula em algum destaque faz muita diferença nesse processo legislativo. Então é um momento também da gente poder estudar melhor, poder colocar o conjunto de informações para o conjunto da população e ter um tempo para pressionar os deputados para o segundo turno. E a gente vai ter hoje, a sessão reinicia da votação de destaques às 9 da manhã, e o próximo destaque é um destaque do PDT, que pretende diminuir de 100% para 50% pedágio de uma das regras de transição que vale tanto para o regime geral de Previdência Social quanto para o regime dos funcionários públicos. Seria uma alteração também importante, né, Fausto? Sem dúvida, né? Nós estamos falando para uma pessoa que falta, vamos imaginar aí, 5 anos de contribuição, é uma diferença de 2 anos e meio de contribuição, não é pouca coisa. A gente sabe que quem está em vias de aposentadoria, tudo isso faz muita diferença. Nós vamos ter um conjunto de destaques ainda que serão votados e que também vão alterar coisas importantes. Nós temos que ir acompanhando um pouco isso com cuidado. A oposição dentro do Congresso, os partidos da esquerda em geral, estão se articulando para bloquear, né, para obstruir várias votações, ao mesmo tempo colocar em votação outras. Tem uma negociação muito forte dentro da Câmara hoje. Agora é fundamental que a gente esteja nesse processo de pressão. Tá certo, Fausto. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima.